Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre análise de caso com a aplicação do Visual Law. A gente vai falar daquela contestação da Mil, aquela que ficou muito famosa quando começou a se falar sobre Visual Law no Brasil. Então ela foi uma das primeiras peças aí que a gente teve contato e ela deu muito o que falar. Então a gente vai destrinchar ela aqui hoje nesse vídeo. E se você gosta desses temas, quer saber tudo sobre Visual Law e quer também saber como aplicar na prática com técnica e estratégia, se inscreve no canal, deixa seu like e manda esse vídeo para aquele colega advogado que também precisa entender como aplicar o Visual Law na prática com técnica e eficiência. Então, bora lá entender sobre essa contestação da Mil. Vamos lá, gente! Gente, então vamos dar uma olhada aqui nessa contestação, essa primeira impressão dessa capa que foi tão criticada, né? É uma capa que ela tem um dos maiores problemas aí que a gente tem na aplicação do Visual Law, que é justamente essa distorção do princípio da familiaridade do design. O que significa isso? Você tá doido? Eu nunca ouvi falar em princípio da familiaridade? Gente, eu tô aqui pra fazer uma análise técnica com vocês, lembrando que eu sou legal designer, então esse é o meu trabalho, eu trabalho com isso todo santo dia e eu tive que estudar design pra poder aplicar essas técnicas da forma mais eficiente possível. Então, o que eu vou fazer aqui com vocês é uma análise sobre a perspectiva do design e também sobre a perspectiva técnica do legal design. Então vamos lá. Essa capa, ela foge do princípio da familiaridade do design, que significa o quê? O bom design, na verdade, é o design invisível. É aquele design que o usuário ele não consegue nem sentir que ele está ali. Ou seja, para a gente ter um bom design aplicado, a gente tem que deixar o nosso destinatário na zona de conforto dele. Ele tem que estar gostando daquilo ali que ele está vendo, ele tem que estar confortável, aquilo ali tem que ser parecido com aquilo que ele costuma ver. Por mais que tenha um toque de design, o designer é aquele famoso tchan, mas ele não pode roubar a cena. E aqui a grande questão dessa contestação é justamente que esse design ele rouba a cena considerando o cenário em que o juiz está inserido e as petições que ele está acostumado a ver. Então, aqui a gente não está falando sobre esse design no geral. A gente não está falando nessa contestação de uma perspectiva isolada. A gente está olhando o contexto do julgador. Esse contexto do julgador que é o que você precisa observar na hora de aplicar o Visual Law nas suas petições. Então, o cuidado que a gente tem que ter é justamente de não sair tanto desse padrão que ele está acostumado. Eu vou trazer aqui nesse vídeo para vocês também uma peça que eu que fiz essa peça e ela tá nos moldes que eu defendo, que é justamente a aplicação do Visual Law mais clean, mais minimalista, visando a funcionalidade, visando realmente o convencimento e não apenas a gente trazer uma forma diferente de apresentar a peça. Então vamos continuar aqui. Essa questão da capa que a gente tem que destacar que ela distorce muito o princípio da familiaridade no design. Então o julgador ele pode ter um certo estranhamento. E aí a gente já tem um problema. Por quê? A gente não sabe quem é esse julgador. A gente não sabe se ele é a favor ou contra o Visual Law. A gente não sabe o posicionamento dele. E aí, a gente já tem um certo risco ao apresentar uma contestação, uma peça muito diferentona. Vocês conseguem entender que a gente tem que apostar no menos é mais quando a gente está falando de petições que vão para o judiciário? Justamente porque ainda é algo muito novo, é um tema muito novo e a gente não tem um posicionamento universal sobre o que os juízes pensam. Cada um ainda pensa de um jeito, alguns aceitam mais elementos visuais, mais mudança na peça, alguns aceitam menos. Tem gente que até já mandou emendar a petição com o Visual Law. Então, assim, como a gente tem visto de tudo no judiciário, a gente tem que cada vez mais apostar no menos é mais e olhar para a eficiência daquela informação. Uma das principais características do bom design é que todo o elemento visual ele tem intencionalidade. Todo elemento visual ele tem um porquê ali. E justamente essa questão da capa aqui, o porquê maior dela é um porquê estético. Ele não traz exatamente maior funcionalidade para essa peça, que é o que a gente deve buscar nas nossas peças, visando sempre esse minimalismo na hora de aplicar o legal design. Aqui a gente tem um resumo.
sempre defendo a utilização de resumos estratégicos no início da peça, então eu tô de acordo com a inserção de um resumo logo no começo. Porém, a questão da gente ter aí o fundo azul também sai dessa questão da familiaridade. O jogador, ele não está acostumado a ter o fundo sem ser o branco, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado realmente ao utilizar a peça nesse formato que é bem diferente, distante da que ele está acostumado. Então essa questão do fundo. E aqui a gente já entra agora em elementos visuais. E esses elementos visuais, a gente tem que, quando a gente vai pensar na boa aplicação do legal design, no legal design bem aplicado, e aqui, gente, se às vezes eu uso legal design, às vezes eu uso visual law, quem tiver dúvida entre a diferença entre esses dois termos, já tem vídeo aqui no canal explicando exatamente o que é o visual law, o que é o legal design. Às vezes eu vou usar legal design, às vezes eu vou usar visual law, porque na verdade o legal design é o amplo e o visual law é o braço que a gente está tratando aqui, que é o design da informação. Mas aqui, quando a gente pensa no uso de elementos visuais, a gente sempre tem que pensar que quem tem que brilhar é a informação e não o elemento visual em si. Por isso que aqui talvez a linha do tempo ela pudesse ser um pouco mais clean, um pouco mais leve, para que realmente a informação, o que aconteceu em cada ano, saltasse mais aos olhos do leitor e não os atributos pré-atentivos, que são os elementos visuais. Então esses atributos aqui de forma, cor, posição e movimento, eles são atributos pré-atentivos e eles chegam primeiro no nosso olhar, eles chegam antes do elemento textual. Por isso que eu defendo que a gente tem que utilizar elementos visuais de uma forma muito minimalista, para que quem brilhe seja a informação principal. Sobre a utilização de ícones, essa petição aqui vocês vão ver que ela tem bastante ícones e vou tratar mais adiante ainda sobre esse tema. Eu, assim, acredito que o uso de ícones ele tem que ter muita moderação para não correr o risco de infantilizar a peça. Existem alguns magistrados que ainda acham que a peça fica muito infantilizada quando a gente usa os ícones, então eles devem ser muito estratégicos e apenas em casos muito pontuais. Agora, vamos adentrar aqui para a parte do texto. Essa questão aqui de eles utilizarem uma linha muito curta, né, começar e terminar o texto ali com umas margens muito consideráveis, a gente precisa pensar que assim, a peça vai ficar consideravelmente maior. E é uma coisa que a gente precisa pensar. O número excessivo de páginas, ele já ficou comprovado que é uma das grandes questões aí para os magistrados. Então, quando um julgador, ele pega aí uma contestação dessa e já bate o olho e vê que tem 32 páginas, é natural que ele já fique com aquela preguiça de ler aquele processo, de ler aquela defesa, porque é uma defesa longa. E muito desse tamanho aqui está em decorrência da aplicação dos elementos de design, que acabam realmente ocupando muito espaço na página. Então a gente tem que ter cuidado, é tudo uma questão da gente sopesar. A gente não vai apertar o texto, deixar as linhas enormes para fazer caber em uma petição menor. Mas ao mesmo tempo, a gente também não vai deixar tão pequeno ao ponto de aumentar tanto a peça. Então, é importante que vocês dominem exatamente essas regras que são mais tipográficas, justamente para vocês entenderem que a peça ela pode ficar harmônica, sem a gente precisar reduzir tanto o tamanho da linha e ainda garantir a redução do número de páginas. Então, aí aqui a gente continua. Tipograficamente, eles fizeram escolhas coerentes com o design utilizado, né? Então, uma fonte sem serifa, uso da hifenização. Como a linha é muito pequena, tem que ter mais cuidado ainda, porque acaba que ficam muitos hífens seguidos. Então, a gente vê isso algumas vezes na peça. Uso de QR Code. Gente, QR Code em petição é uma questão controversa. Porque o que acontece? Eu tô aqui lendo no computador. Qual é a chance de eu pegar o meu celular para escanear a tela e visualizar a informação que está dentro de uma tela maior em uma tela menor do meu celular? Ainda mais eu que estou aqui na condição de julgador, considerando, supondo, que estou aqui na condição de julgador, que eu preciso julgar isso logo, porque eu tenho mais 9 processos para julgar, eu quero ir embora mais cedo para casa, meu salário não muda no final do mês, então não vou ler aqui esse QR Code não, porque vai me dar um trabalho a mais. Vocês poderiam, né, você enquanto advogado, caso queira levar o julgador para um documento externo, pode colocar um link clicável, que ele simplesmente teria que clicar aqui.
Quem achar que interessante colocar o QR Code, apesar disso que eu falei, coloca o QR Code e o link clicável e dá essa opção para o julgador. Eles fizeram aqui uma coisa muito interessante, que é justamente colocar o que tem por trás do QR Code. Então isso é muito importante, colocar uma legenda atrás. Toda vez que vocês utilizarem QR Code, é importante falar o que tem por trás para estimular a vontade no leitor de visualizar. Sobre a utilização de duas colunas, nota de rodapé na lateral, isso também foge um pouco justamente daquele princípio que eu falei com vocês, que é o princípio da familiaridade, acaba deixando a peça numa zona aí mais desconfortável para o leitor. Por mais que se pareça com os livros que a gente lê, né, tem livros que têm esse formato, em termos de petição, não é familiar, então precisa ser avaliado. Principalmente a inserção de tantas notas de rodapé e esse tanto de conteúdo nas notas de rodapé. Precisa ser avaliado se tudo isso é essencial para o convencimento, para que o julgador chegue à conclusão que você quer que ele chegue. Sobre essa citação aqui agora na lateral, gente, vocês concordam comigo que essa citação ela é um elemento visual pesado na página, certo? Então, ela chama muito a atenção, ela chama muito o nosso olhar. Olha aqui o que eu falei sobre a questão da hifenização subsequente aqui, vários hífens juntos. Quando a gente usa coluna muito curtinha, a linha muito curtinha, realmente a gente corre esse risco. Agora, olha aqui para esse destaque, gente. A ausência de interesse em agir. A ausência de interesse em agir demonstra uma forte evidência de que há interesse em alcançar vantagem econômica. Essa afirmativa, ela é até uma afirmativa assim, que é forte, mas ela não é casuística. A grande questão é que quando a gente traz um elemento visual para dar um destaque grande para uma informação, a gente precisa trazer o máximo de caso, o máximo de elementos casuísticos e fáticos naquele destaque. Porque o julgador, ele julga fato, ele não julga direito. Pelo menos os julgadores de primeira instância, né? Quando a gente está falando de STJ e STF, já são outros 500. Mas aqui, quando a gente está falando dos processos em fase de contestação, aqui ele julga fatos. Então, os destaques maiores, que é o que foi dado aqui nessa coluna, ele deve ser dado para um argumento mais chave. Um argumento que seja mais fático, que mostre aonde que está o interesse, a falta de interesse de agir aqui. Porque a ausência de interesse de agir demonstra evidência de que há interesse em alcançar vantagem econômica. Vocês concordam que essa frase é uma frase genérica que poderia ser aplicada a outros casos? Que quanto mais específica e fática fosse essa frase, maior o poder de convencimento, porque o convencimento está nos fatos. Então, quando vocês forem destacar dessa forma, caso queiram utilizar uma coluna lateral, uma caixa de texto, assim, coloquem argumentos mais fáticos. Aqui, a gente tem, de novo, voltando para essa questão da folha azul, que a gente tem que realmente considerar, porque sai muito da questão da familiaridade. E aí a gente tem um infográfico, né? Isso aqui é um infográfico, que traz o uso de ícones com eles bastante em evidência, né? Então a gente tem que avaliar, porque não são todos os julgadores que têm essa familiaridade com o uso de ícones, que concordam com isso, e cuidado para não trazer essa questão da infantilização da peça e não passar uma imagem que vocês não querem passar. A dica que eu dou para vocês é que quando vocês forem utilizar ícones em petições, utilizem pequenos, com traço mais fino, de uma forma mais sutil mesmo. Cuidado com o uso de ícones grandes, porque aí sim dá uma pesada na peça. Então, sempre que vocês decidirem utilizar ícones, vão pelo minimalismo. Eu gosto de utilizar ícones vazados e ícones com o traço mais fino. Isso deixa mais delicado e em situações muito pontuais. Sempre que vocês utilizarem um elemento visual, lembrem-se, o elemento visual, ele vai chamar a atenção na peça. Então, utilizem no argumento mais forte. Se vocês têm, por exemplo, 3 situações na petição de vocês que caberia o uso de elementos visuais, escolha a mais forte, porque é ali que você vai ter a atenção do seu leitor para usar um elemento visual. Então, não use elementos visuais para simplesmente ilustrar o seu argumento, mas para garantir a força argumentativa dele, para garantir que aquilo que está na forma textual, às vezes difícil de ser compreendido, seja de fato assimilado pelo julgador, porque você está usando um elemento visual. Agora, continuando aqui, gostei desse elemento visual, ele ficou didático, ele ficou clean, estratégico, então
A decisão do médico, ela é formada por esses 3 fatores. Então aqui a gente tem, né, esse destaque no texto. Eu gosto de usar essa quebra na monotonia textual, ela é válida, mas eu vou mostrar depois uma peça para vocês verem realmente como que eu faço essa quebra na monotonia de uma forma mais sutil e que a gente não precise de utilizar aqui tanto rebuscamento na questão do design para ter efetividade nessa quebra mesmo. Aqui a gente tem outro elemento visual. É importante que vocês realmente entendam que os elementos visuais, eles precisam ser inseridos para aquele argumento mais forte brilhar. Então, a gente não pode sair inserindo elementos visuais apenas para falar que aplicou o visualó. Então, vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Aqui esses destaques, essas colunas realmente para destacar informações importantes da peça, elas são válidas, lembrando que ele é um elemento visual, então ele puxa a atenção para ele, e aí você tem que considerar. Você quer que o leitor priorize a leitura desse elemento visual? Porque é isso que vai acontecer. Essa imagem aqui, eu já achei ela bem aleatória, então sem uma finalidade específica, e aí realmente ela só ocupa espaço na peça para não deixar, parece que é para não deixar a página toda com escrito, e aí tem uma imagem. Como ela não tem finalidade, realmente fica disfuncional. Aí a questão dos títulos, de uma forma diferenciada, eu gosto de usar também uma hierarquia textual aqui. Achei interessante que eles fazem os títulos bem fáticos, bem específicos, isso é interessante. Uma outra questão, que eu não sei se eu já passei, vou mostrar aqui pra vocês, é que tem citação doutrinária aqui, que é até uma das questões que eu abordo no meu curso, sobre a gente avaliar muito a necessidade de inserção de doutrinas na peça. Esse elemento visual aqui eu também achei interessante, que eles colocaram o fluxograma de como ocorre, né? Então, beneficiários pagam a AMIL e a AMIL repassa. Então, se isso é controverso nessas demandas, é interessante que haja um fluxograma para representar realmente. Impacto na saúde, esses recuos e tudo. Aí aqui vem novamente um fluxograma demonstrando a incorporação de tecnologia no sistema público de saúde brasileiro. Se o tema é controverso na ação, convém. Se não, aí realmente é uma questão a ser avaliada, porque é um elemento visual pesado que chama muita atenção e que o julgador ele vai se ater aqui por alguns momentos, porque realmente é algo que atrai muito a atenção. Só que como vocês podem observar, aqui a gente chama mais atenção para o visual do que para a informação em si. Por isso que eu defendo que o visual, os elementos visuais nas petições que vão a juízo, ele tem que ser muito minimalista e muito menos é mais, justamente para a gente conseguir que a informação salte aos olhos do julgador e não o elemento visual. Aqui a gente tem continuidade nessa questão de colunas. Eu acho um pouco problemática essa questão da coluna de texto estar menor do que a de citação de nota de rodapé. É uma peça que, de uma forma geral, ela tem um formato muito diferente daquilo que o julgador está acostumado. Aqui, novamente, o fundo azul, o uso de ícones, que, assim, esse uso de ícones aqui, pelo conteúdo, ele não é determinante para a pessoa entender aquilo que está escrito. O uso de ícones, ele deve ser muito estratégico no sentido de realmente representar uma sequência. Eu vou mostrar aqui para vocês uma petição que tem esse uso de ícones e vocês vão entender exatamente a finalidade deles ali. E aí a gente continua aqui, disposição, parte 2, parte 3, mais um elemento visual, esse já parece realmente ser mais funcional aqui, ter mais uma finalidade. Essa tarja, ela dá essa quebra na monotonia textual, então é interessante. Essa forma aqui de fazer as partes e realmente, assim, é uma forma de colocar, de projetar a peça, que ela é bem própria dos livros. Isso, por mais que não seja de todo estranho para o julgador, porque com certeza ele já leu um livro, não é familiar em petições. Então, avaliar. Não tem tanta necessidade de um design tão robusto para garantir o convencimento, e eu já vou provar isso para vocês. Aí, a gente tem então a peça e a gente tem no final mais uma síntese da tese. Essa síntese da tese que eu já acredito assim ser desnecessária. Depois que o julgador já leu os pedidos, já leu a conclusão, ele não vai se ater muito aqui, porque ele já teve que ler a peça toda, então talvez colocar essa síntese lá para cima. E com muito cuidado, porque realmente ela tem uma carga cognitiva muito alta, uma folha verde, ela realmente pesa um pouco
na hora que a gente está pensando ali em um julgador que está lendo diversas páginas por dia, acaba trazendo esse peso visual, esse desconforto cognitivo. Então, é algo que tem que sim ser avaliado, pensando também naquele princípio da familiaridade. E agora eu vou mostrar para vocês uma peça minha para vocês entenderem exatamente como a gente pode fazer essa quebra na monotonia textual, como a gente pode utilizar ícones de uma forma mais estratégica sem precisar contratar um designer. Então vamos analisar aqui brevemente essas contrarrazões. Eu não vou adentrar aqui no vídeo, mas é só para vocês verem que com poucas técnicas de design, com técnicas sutis, com técnicas sofisticadas, a gente consegue ter um resultado muito bom e que você mesmo, advogado, consegue fazer no seu dia a dia sem precisar contratar um designer para fazer tudo isso. Aqui a gente tem um quadro resumo, uma página inicial que ela é ao mesmo tempo familiar, ela é leve e funcional, porque a gente tem um quadro resumo que traz ali as principais controvérsias da demanda, a gente tem títulos que eles estão destacados com hierarquia textual e ao mesmo tempo com leveza, então a gente tem uma linha embaixo do título que traz justamente essa hierarquia textual, que faz uma boa divisão das informações e que mantém o julgador na zona de conforto ali dele. A gente tem, por exemplo, nessa questão desse tópico, a gente mostra como que as testemunhas afirmaram determinada informação que é crucial para a conclusão que a gente quer que o julgador chegue. Ou seja, a tabela ela foi utilizada justamente para garantir que o julgador chegue naquela conclusão. E é isso que o elemento visual ele deve buscar. O elemento visual ele deve garantir que o leitor chegue à conclusão que você quer que ele chegue. E aí aqui a quebra na monotonia textual de uma forma sutil, com o uso de uma forma que não precisa ser tão grande, não precisa ser de uma cor tão forte e ao mesmo tempo ela deixa a página mais agradável. Aqui o uso de ícones. Eu coloquei esses ícones aqui justamente em fases que foram muito contraditórias de uma parte e que despertam um certo alerta. Então são questões muito fáticas e relevantes que eu preciso realmente que o leitor pare ali e tenha uma certa atenção, porque foram contradições na fala de uma das testemunhas. Aqui a forma de recuar, né, justamente para dar destaques estratégicos. Os destaques aqui no texto, eles promovem uma leitura dinâmica, que é justamente isso que eu ensino a fazer dentro do MCR, claro. Aqui a gente tem uma peça, então, que ela tem essa familiaridade proporcionada justamente pelo fato de a gente estar ali numa zona mais branda de aplicação do design e a gente garante uma peça eficiente, uma peça que dá resultado sem precisar contratar um designer para tudo isso. E essa é justamente a mensagem que eu queria deixar para vocês aqui com esse vídeo. Advogado, você não precisa contratar um designer para ter uma peça brilhante e vitoriosa. Você consegue dominar as técnicas de legal design mais eficientes para você aplicar nas suas petições. A melhor pessoa para aplicar o design nas suas petições é você, advogado. Porque você sabe as nuances do caso, você tem experiência, você lida com o julgador e com o judiciário todos os dias, você sabe o que precisa destacar. E para garantir que você vai fazer tudo isso com técnica e com estratégia para chegar num resultado de petição como esse que eu apresentei aqui para você, eu te convido a conferir o método contencioso de resultado, em que eu te ensino a aplicar o Visual às suas petições da forma mais eficiente e persuasiva possível, sem precisar contratar um designer, inventar moda, aprender a mexer no Illustrator, Canva, nada disso. No Word e com algumas ferramentas que você pode se beneficiar dentro do curso também, você vai conseguir aplicar o Visual nas suas petições e ter resultado nas suas causas, porque é isso que importa de fato. Então, eu vou deixar aqui na descrição para você conhecer o link do método contencioso de resultado e se você ainda não deixou o like e assistiu até aqui, não deixe de deixar o seu like e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!